A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vós, meus amados irmãos. Amém. Amém. Prazer, uma alegria sempre estar na casa do Senhor, podendo cultuar, adorar, servir ao Senhor, mas especialmente para sermos instruídos pela sua palavra, doce palavra do Senhor, doce e poderosa palavra do Senhor. Eu quero desejar convidar você então a abrir a palavra do Senhor, mais uma vez no Evangelho de João. Nós iremos refletir nesta noite num texto bem conhecido, um texto que nos relata sobre a mulher adúltera. João capítulo 8, versículos de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Se você achou, diga amém. Amém. Não precisa eu falar outra parte, né? Muito bem, queridos, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, acompanhe a leitura do que nos diz esse texto de João. Nos diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, diante da Tua palavra nós estamos, reconhecendo, Pai, a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa fraqueza. Nós suplicamos, ó Deus, nesta hora, a Tua assistência, a Tua capacitação, tanto da minha parte que prego a Tua palavra nesse instante, irei pregar, como da parte dos irmãos que irão receber a Tua palavra, o Teu ensino nesta noite. Teu Espírito Santo, ó Pai, prepare os nossos corações e mentes, ó Deus querido, para que a Tua palavra não seja exposta em vão, mas que ache, ó Deus, morada em nossos corações e produza o bom fruto do Espírito para a glória do Teu santo nome. Enquanto isso, o Senhor nos dê a tranquilidade que nós precisamos aqui para nos concentrarmos na Tua palavra. Que Teu Espírito Santo opere poderosamente, ó Deus, neste ambiente, em nossas vidas, nos guardando e nos dando a tranquilidade necessária para isto. Nós suplicamos essas coisas em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Você já foi, algum dia, já teve a experiência de ser acusado por uma coisa errada que você fez? Você já teve a experiência de ser acusado ou acusada
diante das pessoas, publicamente, por um pecado que você cometeu, e a pessoa vem até você e aponta o dedo na sua cara e diz: eu sei o que você fez isso, isto e isto. E ainda diz que é crente. Só falta acrescentar isso ainda. Meus irmãos, essa foi uma experiência dolorosa, uma experiência terrível, vivida por essa mulher que é apresentada no nosso texto como a mulher adúltera. E que rótulo terrível também ficou para essa mulher ao longo da história, como retratando a sua própria história. Talvez você não tenha sido acusado ou acusada publicamente assim por um pecado que você fez, como foi essa mulher. Mas eu acredito muito que não só uma, mas diversas vezes a tua consciência deve ter feito esse papel desses acusadores aqui. A nossa consciência nos acusando e, quem sabe, nos colocando numa situação de angústia, de pânico, de medo, em que ficamos desesperados e preocupados e, quem sabe, até vivendo antecipadamente a experiência dessa mulher. Será que as pessoas irão saber o que eu fiz? Imagine o que você faz às escondidas, ou o que você fez ou tenha feito às escondidas, porque somos fracos e pecadores, e nós pecamos muitas vezes. Imagine aquele pecado horrível, terrível, que você cometeu. Imagine esse pecado sendo agora exposto, colocado à luz, diante de uma multidão de pessoas, diante de conhecidos, diante de amigos. Sabe que você é um cristão, uma cristã, mas agora sabe o pecado terrível que você cometeu. Dá para sentir o sentimento terrível, angustiante, deprimente, desesperador. Onde eu vou enfiar minha cara? Se os irmãos soubessem o que eu fiz. Meus irmãos, esse texto aqui nos traz 3 personagens. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a nossa reflexão nesta noite, observando cada um deles. Nós temos aqui uma acusada, uma ré, alguém que está sendo acusada aqui. Nós temos os acusadores e nós temos um defensor, um advogado, Jesus. Esses 3 personagens aqui, irmãos, compõem estruturam aqui essa narrativa de João nesses 8 versículos que nós temos aqui. Um texto muito interessante e muito rico também para nós nesta noite. E a primeira personagem que eu quero refletir com os irmãos é justamente dessa mulher, sobre esse tema que eu apresento para vocês aqui. A acusação dos homens e o perdão de Jesus no tribunal de Deus. A acusação dos homens e o perdão de Jesus no tribunal de Deus. Essa mulher, meus irmãos, em primeiro lugar, ela está vivendo ou experimentando esse sentimento terrível, porque aquilo que ela fez em secreto, às escondidas, foi trazido à luz para que todos pudessem conhecer. Observe comigo o versículo 3 do nosso texto, que chama a nossa atenção. Acompanhe na sua Bíblia. Quando Jesus retorna ali do Monte das Oliveiras, conhecido também como o Getsemane, o Jardim do Getsemane, onde Jesus costumava frequentar ali. O capítulo começa assim, a partir do versículo 1, diz que Jesus passou a noite fora da cidade, como ele costumava fazer, para estar a sós com Deus, para estar em comunhão com Deus.
E quantas vezes nós precisamos fazer isso também, e devemos fazer cada vez mais isto, não é? Sairmos um pouco da agitação, sairmos um pouco do barulho, desligar a televisão, guardar o celular e entrar em comunhão com Deus, fechar a porta do quarto ou ir para o banheiro, um local onde nós podemos ter assim essa liberdade para nos colocarmos diante do Senhor. Jesus fez isso muitas vezes para se fortalecer, para se preparar, para voltar ao serviço do reino. E o texto começa dizendo isso, que ele foi para o Monte das Oliveiras, passou a noite lá em algum ponto, e ele volta, então, certamente em oração, em comunhão com Deus, por um longo tempo ali, o Pai Celestial, e ele volta, e João diz que ele volta direto para o templo, e volta para dar continuidade ao seu ministério. Ele está ensinando as pessoas ali, ele está cercado de pessoas ali, em algum ponto no templo, que não nos é dito exatamente onde, mas certamente era um local, um espaço aberto, onde Jesus estava ali, e assentado ele ensinava aos seus discípulos na tranquilidade daquele ambiente ali. Mas de repente ele é surpreendido, o versículo 3 nos diz que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher. Trouxeram à sua presença uma mulher. Mas uma mulher numa condição difícil. Primeiro, uma mulher, o que já a coloca numa situação delicada. Mas segundo, o texto nos diz que é uma mulher que foi surpreendida, que foi pega em flagrante adultério. Ela foi surpreendida em adultério. Ela foi surpreendida no seu pecado. E quem está trazendo? Os escribas e os fariseus. Guarde aí, autoridades religiosas, que deveriam ser os pastores da época do povo. Ela está sendo trazida porque ela foi surpreendida por estes na prática do adultério. E o que eles fazem com ela? Jesus está ali sentado, há uma multidão em volta dele. Eles chegam e dizem: Jesus, um tempinho, queremos tratar de um assunto urgente. O senhor pode vir aqui, a gente quer conversar reservadamente. Não. O texto nos diz, irmãos, que eles fizeram com que aquela mulher ficasse em pé, não à parte, não reservada, mas o texto diz claramente, no meio de todos. Que situação difícil para esta mulher. No meio de todos. A condição dessa mulher, meus amados irmãos, era a pior possível. Certamente foi a experiência mais horrível da vida desta mulher. E agora ela está ali, diante das autoridades, de um lado, fariseus, escribas, as autoridades de Israel, religiosas ali do povo judeu, e do outro lado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é santo, 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 e a mulher sabe quem é Jesus ali. Essa mulher é colocada aqui perante o tribunal de Deus, com uma parte mais fraca, com uma parte mais frágil. Só ela, certamente a maioria ali eram homens, e só ela está ali diante de Jesus e desses homens, dessas autoridades, como mulher. A parte mais fraca desses três personagens ou desses três componentes desse tribunal divino aqui. Uma mulher que está sendo acusada de um pecado terrível, uma conduta imoral reprovável. Ela agora foi levada à força e foi exposta publicamente, foi exposto também o que ela estava fazendo para que todos ali soubessem e todos ali ouvissem e olhassem nos olhos dela como uma mulher reprovável, rejeitada, condenada pelo seu ato, pelo seu pecado. Pesava sobre a mulher essa condenação. Pesava sobre ela os olhares, o julgamento de todos que ali estavam, não apenas daqueles que a trouxeram perante Jesus Cristo, o peso das autoridades pesava sobre ela, das autoridades judaicas. Ela estava sendo acusada
de maneira violenta, agressiva, e ela certamente se sentiu muito mal. E eu pergunto para vocês, nesse cenário, que chance de defesa, de sair daquele julgamento como uma inocente, que chance tinha essa mulher de ser livrada dessa condenação, da sua própria condenação? E veja que quando eles trazem a presença de Jesus, eles trazem um argumento da lei de Moisés. Eles dizem para Jesus, e Jesus conhecia a lei de Moisés, certamente, mas eles trazem, entendendo ser oportuno naquele momento ali, que a lei de Moisés dizia que todo aquele que fosse pego em adultério, homem e mulher, seriam o quê? Apedrejados. Eles conhecem a lei. Eles agora, como advogados de acusação, eles apresentam a mulher, apresentam o seu pecado e apresenta a lei que diz a condenação contra aquele pecado, a lei e a pena para aquele pecado cometido ali. E eles estão se baseando lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, se um homem adulterar com uma mulher, a mulher do seu próximo, será morto. O adúltero e a adúltera também. Não havia esperança para essa mulher diante daquelas autoridades e sob tamanha acusação. Como essa mulher deve ter se sentido destruída, esmagada, acabada diante dessa situação. Que sentimento horrível ela deve ter sentido diante dessa acusação, diante daquelas autoridades, diante daquelas pessoas olhando para ela ali com aquele olhar de julgamento, acusando e condenando essa mulher. Ela se sentiu totalmente destruída, arrasada, vivendo essa experiência terrível ali, irmãos. Mas eu penso que é importante nós lembrarmos de um ponto que é verdade, precisamos estar atentos. É isso o que o pecado faz conosco. É isso que o pecado faz com o ser humano. O pecado destrói, o pecado ele arrasa mesmo. O pecado ele acaba com a vida do ser humano. É por isso que a Bíblia fala de maneira tão clara e objetiva que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A situação dessa mulher, irmão, já era muito ruim pelo pecado que ela cometeu, mas foi agravada por causa dos seus acusadores. Esses líderes religiosos que ali estavam acusando aquela mulher, mas com intenções ocultas, intenções reprováveis também, que não eram sinceras e verdadeiras, como nas suas falas, como nas suas palavras ali. Você já se sentiu assim como esta mulher? Você já passou por alguma experiência assim, tão terrível ao longo da sua vida, reconhecendo o pecado que cometeu e a gravidade do pecado na nossa vida? O pecado nos faz com que nós nos sintamos desta maneira, destruídos e arrasados. Mas vivendo uma situação como essa, a situação fica ainda mais grave, quando apontam o dedo para nós e fazem esse tipo de acusação. E jogam diante de todos aquilo que nós cometemos, que nós também não aprovamos. Nós também reprovamos, sabemos que foi uma coisa terrível. Irmãos, é um sentimento muito difícil de superar e de viver. Certamente essa mulher, ela já esperava
a sua pena capital. Certamente ela já imaginava ali pedradas atingindo o seu rosto, o seu corpo e sendo morta como resultado de várias pedradas recebidas pelas pessoas que ali estavam. Mas nós temos um segundo personagem representado por esse grupo de autoridades religiosas. Além da acusada, além da ré, nós temos agora os acusadores, que precisamos ter um olhar um pouco mais atencioso para esses acusadores também. Está aí no versículo 4 a 6. Peço que você acompanhe. Observe como ele se dirige a Jesus Cristo. Ele se dirige a Jesus chamando-o de mestre. Mestre! Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Observe, irmãos, a atitude desses homens, desses líderes religiosos. Será que a palavra que eles usam aqui para Jesus representa realmente o que está no coração deles? Será que de fato eles olhavam para Jesus e eles reconheciam em Jesus o mestre por excelência? Será que eles não só reconheciam Jesus como mestre por excelência, mas se sujeitavam, se submetiam aos ensinamentos e às exortações de Jesus Cristo? Será que eles estão sendo sinceros quando se dirigem a Jesus e diz: mestre? Você orou aqui, você ora na sua casa e você diz: Senhor, eleva a Ti o meu pensamento, eleva a Ti a minha oração. Senhor, a Ti eu clamo. Senhor, Tu és o Deus da minha vida. E eu creio que quando você diz isso, você está sendo sincero na sua oração. Mas, irmãos, longe disso com esses homens aqui. Os acusadores desta mulher não estão preocupados, não estão interessados, eles não estão dando a mínima de respeito, ou o mínimo de respeito, de reverência para com Jesus Cristo. Eles não o reconhecem como Messias, eles não o reconhecem como o Mestre. Eles estão sendo aqui falsos, dissimulados. Eles prosseguem no versículo 5, eles dizem: olha, mestre, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Será que eles estavam realmente interessados em fazer cumprir a lei? Será que de fato eles levavam mesmo a sério o cumprimento da lei para a correção do povo na prática do pecado, para que o povo se tornasse um povo mais puro, mais santo e abandonassem os seus pecados? Quando eles usam esse argumento: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Será que eles têm a intenção de fazer cumprir a lei mesmo? Porque eles primam pela lei, porque eles reconhecem a lei, porque eles amam a lei? Será que eles estão preocupados com a vida dessa mulher? Será que eles estão interessados que ela não faça mais esse tipo de pecado, não cometa nunca mais? Será que eles estão interessados em dar uma oportunidade para que ela se arrependa e a partir daqui ela tenha uma vida de fidelidade ao seu marido, uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de obediência à lei do Senhor, à palavra de Deus? Certamente não, meus irmãos. Eles não estão interessados em reconhecer a autoridade de Jesus, eles não estão interessados pelo bem-estar dessa mulher, eles não estão interessados em que de fato prevaleça o cumprimento da lei, o valor da lei, a importância da lei. Eles não estão preocupados porque o objetivo deles é um objetivo diabólico, maligno. Por isso eles perguntam: tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Às vezes as pessoas fazem uma pergunta para você ou para nós, mas nem sempre é o que parece. Muitas vezes alguém faz uma pergunta para você, mas aquela pergunta, ela não expressa a verdadeira intenção no coração daquela pessoa. Ela está sendo dissimulada.
Ela está agindo com uma segunda intenção. O que querem estes homens? O que querem os fariseus? O que querem os escribas quando eles tomam essa atitude tão drástica, essa atitude tão radical? E quando eles fazem essa pergunta para Jesus: tu, pois, que dizes? Mas João sabe, né? João escreveu o evangelho aqui. João já revela para nós no versículo 6, João diz, olha, na verdade, eles diziam isso porque eles estavam tentando Jesus, eles armaram uma cilada aqui para Jesus, porque eles querem pegar Jesus de alguma forma, para terem um motivo pelo qual eles possam acusar e condenar Jesus. O que eles querem? Qual é, de fato, a real intenção desses acusadores desta mulher? Eles querem acabar com a vida de Jesus. Observe a maldade no coração desses homens. Eles não estão o mínimo preocupados com o que vai acontecer com essa mulher. Eles não estão o mínimo preocupados se ela vai ser apedrejada ou se ela não vai ser apedrejada. Eles não se preocuparam minimamente. Será que não vai ser uma atitude muito maldosa da nossa parte a gente expor o pecado que ela fez desta maneira? Será que nós não estamos sendo grosseiros? Será que nós não estamos sendo cruéis, desumanos? Nós somos líderes religiosos, será que nós não estamos extrapolando? Eles não pararam para pensar nem um minuto, porque a intenção deles ia além disso. Eles queriam acabar com a vida de Jesus, eles queriam matar Jesus. Eles eram hipócritas. Jesus já havia criticado esses homens, exortado em outras ocasiões. E ao invés de eles se submeterem, reconhecerem o seu erro, a sua hipocrisia, se arrependerem, devido à sua soberba, devido ao seu orgulho, eles se fortaleceram mais ainda e se uniram com sede de sangue, derramar o sangue do Senhor, matar, ceifar a vida do Senhor Jesus Cristo. Então a aparência desses homens, a atitude desses homens não revela o que de fato está no coração desses homens que são hipócritas. Na verdade, eles estão determinados a matar Jesus. É por isso, irmãos, que Jesus tem essa reação que ele tem na sequência do texto. Jesus ouve o que eles têm para dizer, mas Jesus baixa a sua cabeça e ele escreve na areia ali, com uma atitude de desprezo para com esses homens. Não sabemos o que Jesus escreveu, não adianta a gente ficar tentando adivinhar o que Jesus escreveu aqui, se ele estava se referindo aos 10 mandamentos, porque havia não só esse pecado por parte desses homens, mas outros tantos aqui, ou se ele estava fazendo algum tipo de desenho ali. O fato é que quando Jesus escreve na areia, ele está desprezando a fala desses homens, a acusação desses homens perante aquela mulher, porque Jesus conhece o que se passa no teu coração e no meu coração. Jesus vê as nossas intenções, sabe das nossas motivações antes mesmo de falarmos qualquer palavra. Ele conhece as nossas intenções. Então, quando esses homens usam esses argumentos, quando eles tratam Jesus dessa maneira, mestre, quando eles dizem a lei de Moisés nos manda fazer isto dessa forma, na verdade eles não estão preocupados com a correção, não estão preocupados com o cumprimento da lei. E são religiosos. E são líderes, mas eles têm uma atitude diabólica no seu coração. Eles querem destruir e matar o Filho de Deus. Não apenas aquela mulher. Aquela mulher ali é uma peça apenas para alcançarem, para que eles possam alcançar o seu objetivo. Uma peça que para eles não tem importância nenhuma no tabuleiro da jogada desses homens aqui. O versículo 7, acompanhe na sua Bíblia, diz que como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Resultado:
ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava, onde estavam ali. A palavra de Jesus, a palavra certeira, a palavra de Deus, você já deve ter experimentado isso no teu coração, na tua vida, é uma espada de dois gumes. Assim como aquela pedra que foi a arma lançada da funda de Davi, foi certeira no gigante Golias, derrubando-o ao chão. Assim é a palavra de Deus quando atinge o nosso coração. Assim foi a palavra do Senhor, de Jesus Cristo, ao atingir o coração desses homens aqui. Eles armaram uma cilada para Jesus, porque eles colocaram essa situação de alguém pego em adultério, e a lei de Moisés ainda estava vigente nos dias de Jesus. E se Jesus não cumprisse a lei de Moisés aqui, ele seria acusado de não cumprir a lei de Moisés e desacreditado pelos seus discípulos por não seguir a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Mas, por outro lado, se Jesus aplicasse a lei de Moisés e autorizasse o apedrejamento daquela mulher, Jesus seria acusado e condenado pela lei romana, que não autorizava que ninguém matasse alguém, outro alguém. A lei romana não dava essa autorização. Ele estaria indo ou quebrando a lei romana. Percebe aqui a dificuldade? Mas Jesus, ele é sábio. Jesus é o Deus encarnado. E Jesus então se dirige com essas palavras àqueles acusadores, dizendo: aquele que não tiver pecado, seja o que primeiro atire a pedra. E observe, irmãos, que diante dessa palavra de Jesus aqui, a própria consciência daqueles homens acusou a cada um deles, mas de maneira tão veemente, de maneira tão poderosa, que aqueles que provavelmente já estavam com pedras nas mãos ali, porque estavam certos de que o apedrejamento aconteceria e eles participariam daquele apedrejamento, começam a largar as suas pedras ali ao chão, e o texto diz, começando do mais velho para o mais novo. Repara como a palavra de Deus quebra os nossos corações, como ela arrebenta conosco. E a palavra de Deus aqui fez isso com aqueles homens ali. Mais do que isso, meus irmãos, eles acusavam aquela mulher de ser adúltera, um pecado terrível, digno de apedrejamento pela lei de Moisés. Mas as palavras de Jesus revelou àqueles homens e os convenceu de que eles eram pecadores piores do que aquela mulher. O pecado que estava no coração deles era pior do que o pecado daquela mulher, porque aquela mulher cometeu adultério. Mas pastor, não tem pecadinho nem pecadão. Mas aqui, irmãos, o peso na consciência, e isso nós precisamos avaliar. Enquanto aquela mulher foi pega em adultério, talvez no momento de fraqueza, talvez uma única vez, esses homens deliberadamente e de maneira recorrente, porque não foi a primeira vez, eles aqui estavam colocando em prática, em execução, o plano maligno de matar o Filho de Deus. Matar o Filho de Deus. E agora, denunciado pela palavra de Cristo, eles se rendem diante da palavra de Cristo. Eles lançam as suas pedras ao chão e eles saem da presença do Senhor, humilhados, vencidos, derrotados. Irmãos, repare como a palavra de Deus é poderosa.
Jesus não precisou mover, e é curioso, né? Porque o texto diz que Jesus vai lá, como Davi lançou a sua pedra, que foi certeira, Jesus lançou essas palavras aqui e ele voltou a escrever, com o dedo no chão ali. Ele não ficou olhando ali na expectativa o que vai acontecer, certamente ele já sabia o que ia acontecer, porque ele sonda os corações, ele sabe das nossas atitudes antes mesmo de nós colocarmos em prática. Talvez você já tenha sido assim quebrantado, quebrado, destruído pela palavra do Senhor. Talvez você tenha vindo para o culto algum dia, talvez você tenha vindo até com um pecado não confessado, talvez você tenha vindo um momento de fraqueza, porque você tem lidado talvez não com a seriedade devida com o pecado, e você veio para a igreja, e você ouviu a pregação, e você voltou com a conclusão, convencido de que aquela palavra foi para mim. Deus falou ao meu coração. Eu preciso mudar a minha vida neste ponto. Eu não posso mais continuar assim, porque a palavra de Deus falou tremendamente ao meu coração. A palavra de Deus é poderosa para fazer-nos mudar e mudar radicalmente. A palavra de Cristo foi poderosa para atingir o coração, a consciência desses homens e vencê-los diante de todos ali, diante de Jesus e diante da acusada por eles mesmos que ali estavam. Eles foram acusadores cruéis em relação àquela mulher, meus irmãos. Nós temos então a acusada, nós temos os acusadores. Falta um último personagem dessa história que João nos apresenta aqui. E esse personagem é o advogado, o defensor. Quem é esse advogado? Jesus Cristo. Jesus é o nosso defensor, assim como ele foi o defensor daquela mulher. O versículo 10, irmãos, nos diz que, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele pergunta: ninguém te condenou? Uma pergunta retórica de Jesus, ele já sabia da resposta ali. E ela responde: ninguém, Senhor. Diferente daqueles acusadores, essa mulher agora, na plena sinceridade do seu coração, certamente arrependida do seu pecado, ela reconhece Jesus como o Senhor da sua vida. E ela diz em resposta: ninguém, Senhor. E aí vem a doce palavra de Jesus agora no ouvido dessa mulher. Enquanto os acusadores foram ali desumanos, foram grosseiros, como um trator passando por cima dessa mulher, agora Jesus traz essa mulher com a doçura do perdão. Ah, irmãos, como é precioso o perdão de Deus. Não importa que pecado você cometeu. Não importa a influência, o poder dos teus acusadores. Não importa o poder que tem a tua consciência para te acusar. Se você se volta para Jesus, reconhecendo a Ele como teu Senhor, como teu Salvador, não importa a pior besteira que você cometeu na tua vida, mas se você se aproxima de Jesus, arrependido aos seus pés: Senhor, me perdoa. Senhor, eu estou arrependido. Se você se apresenta quebrantado, e não há dúvida nenhuma de que essa mulher estava quebrantada, destruída. E o que ela espera dos seus acusadores? Ela espera a morte. Ela espera o apedrejamento. Mas o que ela recebe de Jesus agora? O perdão. É isso que Jesus tem para nos oferecer. Pastor, mas o que eu fiz foi muito grave, pastor. Pastor, mas o meu pecado foi terrível, pastor. Eu não tenho coragem nem de lembrar o que eu cometi, pastor. Ótimo! Significa que você está arrependido. Então você está pronto. Então você pode se aproximar de Jesus. Então você pode se dirigir a Ele como se dirigiu essa mulher: Senhor, Tu és o dono da minha vida. Senhor, estou arrependido, estou arrependida.
E o que ela ouve de Jesus? Diferente, irmãos, diferente dos acusadores. O defensor, que é o nosso mestre, que foi o defensor dessa mulher, que é o advogado por excelência. Jesus diz para a mulher, então lhes disse, nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Irmãos, é o que Jesus está dizendo aqui para essa mulher, eu te perdoo. Eu te perdoo, Jesus, mas o que eu fiz, Jesus, é muito grave. Eu te perdoo. Você está perdoado. Você está perdoado. Você está perdoado. Aqueles homens queriam aplicar a pena máxima, a lei de Moisés, o apedrejamento. Não é que Jesus, irmãos, ele concorda com os nossos pecados. Não é que o teu pecado não ofenda a santidade de Jesus, não entristeça o Espírito Santo do Senhor. Não é que o teu pecado traga destruição na tua vida. Não é que Jesus não condene o pecado. Ele já fez tudo isso na cruz do Calvário. Ele já fez tudo isso na cruz do Calvário. Então, quando você peca hoje, não importa o tamanho do seu pecado, mas se você está arrependido genuinamente, verdadeiramente, e para nós cristãos é bom que isso aconteça, é preciso que isso aconteça, porque o arrependimento é a prova da nossa conversão, é a prova da nossa salvação, é a prova de que Jesus é o nosso Senhor. Quando o crente peca, ele não fica prostrado, ou ele não se entrega ao seu pecado, a uma vida de pecado novamente, ele se arrepende, ele se volta para o Senhor, ele diz o que ele fez. Por mais difícil que seja, ele confessa o seu pecado. E ele ouve do Senhor, nem eu tampouco te condeno. Mas Jesus faz uma advertência a essa mulher. Veja que não é porque ele concorda com o pecado, não é porque o pecado não causa nenhum mal, mas ele diz, vai e não peques mais. É isso que Jesus quer de você. É isso que Jesus quer de nós. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Nós não somos mais obrigados a pecar. Você e eu somos tentados, mas o pecado não nos obriga mais. O diabo não nos obriga, o mundo não nos obriga, a mulher não nos obriga, o homem não nos obriga, as autoridades não nos obrigam. Porque Jesus já nos libertou na cruz do Calvário. Então, quando nós pecamos, nós nos arrependemos. E é isso que você deve fazer. Quando você pecar, você deve se arrepender do seu pecado e confessar o seu pecado, esperando receber confiantemente de Jesus o perdão dos seus pecados. Enquanto Jesus diz de forma irônica, ele se dirige, é como se Jesus perguntasse para a mulher assim, onde estão aqueles homens santos? Que eram os líderes religiosos, judeus, eram fariseus, eram escribas, eram intérpretes da lei. Jesus, é como se Jesus perguntasse para ela, onde estão os santos homens? Eles não te condenaram? Se esses homens santos não te condenaram, Jesus dizendo ironicamente, nem tampouco eu te condeno. Jesus então prepara essa mulher para receber o perdão gracioso do Senhor. Como é precioso o perdão de Deus. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você quando peca, você se sente na condição dessa mulher, na condição de acusada. A tua consciência, talvez você não tenha pessoas te condenando todos os dias por causa dos seus pecados, trazendo à luz o que você pecou, não é? E o homem gosta de fazer isso, a acusação humana faz isso, os acusadores humanos fazem isso, gostam de jogar na cara. Você fez isso, isso e isso, você quer ser bonzinho, você quer ser crente. Mas o nosso defensor não age assim. Graciosamente, ele diz que ele pega os nossos pecados, ele joga nas profundezas do mar para nunca mais se lembrar dos nossos pecados. Foi isso que ele fez quando ele pagou o alto preço pelos nossos pecados lá na cruz. Então não importa a tua consciência te acusando, não importa as pessoas, os teus acusadores te acusando, mas se você está verdadeiramente arrependido, quando você peca, se você verdadeiramente se arrepender, o que importa é que você tem o defensor, o nosso advogado, Jesus Cristo,
que nós vamos celebrar agora há pouco aqui o seu sacrifício na cruz do Calvário por todos nós. Esse perdão que é único, só Ele é quem pode nos perdoar. E é o que nós precisamos, porque só o perdão de Deus é que nos dá a verdadeira paz. Louve a Deus pela vida de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Esteja sempre buscando a Ele. E guarde no teu coração, para que você não peque mais. Guardemos essas palavras de Jesus em nosso coração e clamemos a Ele mesmo, para que Ele nos livre do mal e não nos deixes cair em tentação. Você adulterou, mulher, está perdoada. Mas vai e não peques mais. Jesus chamou eu e você para vivermos uma vida de santidade. A Bíblia testemunha, dizendo, o próprio Deus, sede santos, porque eu sou santo. Que Deus abençoe a tua vida e aplique essa palavra no teu coração. Amém.